Você tocou no ponto da reforma trabalhista, né? Esse ano completa 6 anos. O governo Lula tem dito da necessidade, apontado a necessidade de uma reforma, uma revisão da reforma. Apontando que a reforma trabalhista ela foi responsável pela precarização, né, do trabalho. Mas tem ministros do TST que afirmam que a reforma ela preencheu lacunas deixadas pela CLT. De que forma, quais pontos a reforma ela errou e prejudicou, né, essas relações de trabalho e quais pontos ela acertou? Você acredita que apenas uma revisão ela vai ser possível corrigir esses erros ou é necessária uma revogação, pensar em uma revogação dessa reforma? Não, é isso. Eu já vi algumas declarações assim de que a gente não... As pessoas demonizam muito a reforma porque ter um inimigo é muito bom, né? Então você demoniza a reforma é responsável. É multifatorial esse sistema. Eu não consigo botar... A reforma em si não é uma reforma. Ela é né, por esses processos que a gente acabou de falar. O projeto da reforma, ele surge, acho que com 6, 7 artigos, e por um ambiente político que era propício a isso, naquele momento, alteraram mais de 100 artigos. Por quê? Porque cada um foi botando, e você tinha, naquele momento, no Legislativo, no Congresso Nacional, um clima, digamos assim, de que o que entrasse ali vai passar. Então, sim, tem coisas que são importantes na reforma, são coisas que são muito ruins na reforma. Então, e aí eu gosto de tratar os institutos sem porque a reforma, no final das contas, como eu disse, ela não foi um projeto de reforma. Né, o projeto de reforma, de 6, 8, 10 artigos, foi o veículo para várias mini alterações. Então, tem coisas que são muito boas, tem coisas que são gritantemente equivocadas. Então, o que a reforma traz, por exemplo? A reforma trazia a obrigação do reclamante na Justiça do Trabalho, beneficiário da assistência judiciária, ter que pagar custas, que nenhuma outra justiça ou beneficiário de justiça gratuita paga. Então, isso é claramente um movimento de extrema reação, né, como se fosse uma vontade de penalizar o empregado reclamante, ou de... Então, né, isso de certa forma é ruim, o Supremo já afastou. De outro lado, tem coisas que a reforma previu que a gente ainda não implantou direito. Aí, falando também de processo, por exemplo, a reforma prevê a necessidade das reclamações trabalhistas colocarem valores nos pedidos, que é algo que todas as outras justiças têm. Então, qual é o problema da gente colocar? Só que aí a gente vê, às vezes, advogados trabalhistas e, às vezes, até o próprio judiciário resistindo a isso, como se isso fosse necessariamente... como se isso fosse algo nocivo, né? E não é. Você está colocando ali um valor de um pedido. É importante, para que o processo corra, que você tenha um valor do pedido adequado. Não dá para você dar entrada na reclamação trabalhista e botar que o valor do pedido é 50 mil e lá no final da execução tem uma execução de 1 milhão. Isso é ruim para todo mundo, mas a gente ainda não tem maturidade para conversar disso. Então, revogação da reforma, eu posso lhe, assim, eu não gosto de fazer previsão, não, eu apostaria aqui 50 centavos, que não vai haver uma revogação da reforma, porque o mundo mudou muito nesses últimos 6 anos. Tem muita coisa que a reforma trouxe que se via como ruim e que talvez hoje não se veja como tão ruim. Eu acho que o grande desafio nesse cenário macro da legislação trabalhista brasileira, que precisa ser enfrentado e que o governo Lula tem uma combinação de atores bem interessante para fazer isso, é a reforma na estrutura sindical brasileira. Por quê? O que é que a reforma trabalhista fez? Ela tirou um dos pilares da estrutura sindical brasileira, ela não resolveu o resto. A estrutura sindical brasileira ela tinha 2 pilares. 1, a unicidade sindical. 2, o fomento público, o financiamento, né, o custeio, através da contribuição, que era, embora seja do empregado para o sindicato, ela é através de uma obrigação que é uma obrigação tributária, uma contribuição
Então, na hora que você, lá em 1930, quando começa o sindicalismo, quando Getúlio Vargas vai organizar o sindicalismo brasileiro, que era incipiente, até fazer sentido, você prevê que cada categoria, numa determinada base territorial, vai ter um sindicato e todo empregado dentro dessa categoria está automaticamente representado por esse sindicato. E para que esse sindicato funcione, esse empregado vai recolher um dia de trabalho por ano para esse sindicato. E, digamos assim, para começar o sindicalismo brasileiro, há 100 anos atrás, faz sentido? Faz. Mas o que a gente progride em relação, inclusive, a normas internacionais, a OIT tem uma convenção sobre independência, né, sobre a liberdade sindical, que a gente não cumpre porque a gente tem um modelo de vinculação obrigatória. Então, a pessoa que é empregada de uma empresa metalúrgica, ela está obrigatoriamente ligada ao sindicato dos empregados das empresas de metalurgia daquela cidade, ou daquelas cidades várias, ou daquele estado. Enfim. A reforma trabalhista vem e tira o dinheiro. Não, a contribuição não é mais obrigatória, não. Não existe contribuição obrigatória. Se junto com isso eu tivesse a quebra da unicidade, né, o que é que provavelmente ia acontecer? Eu ia reduzir do Brasil de, sei lá, 4, 5 mil sindicatos para 100, 200, e esses 200 iam correr atrás dos trabalhadores para dizer, ó, eu lhe represento, eu estou hábil a lhe representar, venha, sindicalize, né, adira à minha instituição sindical. Só que isso ainda não será possível enquanto a gente não resolver os trâmites da negociação coletiva, que também são baseados nessa premissa. Em qualquer vínculo de emprego, você vai ter um sindicato de empregadores e um sindicato de empregados. Qualquer vínculo do Brasil já tem isso certo. Você pode até ter dúvida, essa categoria tem sindicato próprio, é categoria diferenciada? Não, mas fora essa dúvida da categoria diferenciada, se você quiser entender como é a norma coletiva de um determinado contrato de trabalho em qualquer lugar do Brasil, em qualquer ramo, você vai conseguir com facilidade entender. Para implantar a liberdade sindical ampla, que é o que a OIT defende, a gente tem um longo caminho. Porque eu não vou conseguir imediatamente fazer essa rearrumação sem criar um vácuo, sem deixar dezenas, centenas de milhares de pessoas sem representação sindical. Mas isso está acontecendo indiretamente quando os sindicatos vão minguando e eles, né, aqueles sindicatos que não alcançaram alternativas de se financiar, estão minguando, estão perdendo força, estão tentando concentrar ali no que é mais importante, mas não conseguem mais ter tanto braço quanto tinham. Então, o que eu acho que a gente tem, que eu teria como prioridade nessa arrumação seria isso, porque a capacidade disso melhorar a relação entre patrões e empregados e melhorar as normas de direito do trabalho é muito grande. Por quê? Porque quando a gente fala de flexibilização, a boa flexibilização, que não é a precarização, é aquela que prestigia a negociação coletiva, em que a norma específica para uma categoria ou para um campo produtivo e algumas categorias, ela é bem entendida. Então, quando a negociação coletiva leva a uma norma que é melhor para os trabalhadores, que ela funciona melhor para os trabalhadores, funciona melhor para aqueles vínculos de emprego, a gente cresce a conformidade, a gente cresce o cumprimento, a gente melhora o cumprimento das normas. Então, para dar um exemplo simples, eu tenho uma empresa que é minha cliente, ela tem um acordo coletivo com o sindicato da categoria dos empregados que reduz o intervalo de 1 hora para 30 minutos. Era uma demanda dos empregados reduzir esse tempo, porque eles normalmente não passam 1 hora almoçando ou descansando. Eles vêm com muita... Assim, é muito bom para essas pessoas, que já são pessoas que já têm uma jornada reduzida. Então, numa jornada de 7 horas, você ficar mais 1 hora, a sensação que eles tinham não era de jornada reduzida, porque eles acabavam ficando 8 horas e às vezes um pouco mais na empresa. Então, é uma coisa simples, mas que flexibilização serve para isso.
para você adaptar algumas normas à realidade de determinadas categorias. E o meio correto e adequado de fazer isso é através das representações sindicais e não individualmente, em que o trabalhador não tem ele não tem força para resistir a determinadas propostas do empregador. Então, o X da questão de repensar a reforma seria dialogar de fato com todos os atores, né? Sim, e favorecer novos diálogos. Na hora que eu estruturo melhor a estrutura, né? Que eu organizo melhor a estrutura sindical brasileira, eu favoreço novos diálogos produtivos, diálogos frutíferos, vamos chamar assim, que vão trazer novas convenções, vão trazer novas normas. É preciso atualizar porque novas relações de trabalho vão surgindo, então é necessário. E na hora que eu tenho uma sociedade que é marcada pela mudança, e a mudança acontece de maneira diferente, em lugares diferentes, quando você tem uma relação boa, madura, você vê o quanto eu falei hoje de maturidade. Eu acho que talvez essa seja o Brasil precisa chegar num estado de maturidade dessas relações. A gente não pode mais, né, tratar patrão e empregado como se fossem inimigos mortais. Né? São co-contratantes, são pares de uma relação de contrato. Uhum. Então, isso a gente vai precisar construir. E com relações sindicais também mais maduras, com o que a OIT chama de diálogo social, que é essa triangulação entre empregados, empregadores e Estado, a gente cresce nesse sentido.